Te dou R$ 1.000 se me atender em francês. A frase ecoou como uma afronta, cortando o som dos talheres, as risadas contidas e o ar perfumado do restaurante mais caro da Barra. Em poucos segundos, todos os olhares se voltaram para ela. Uma simples garçonete de olhar firme e mãos trêmulas, encarando o tipo de homem que achava poder comprar qualquer coisa, inclusive o silêncio dos outros. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Milena Machado ajeitou a bandeja nas mãos, tentando disfarçar o tremor. Já passava das 11 da noite e ela estava ali desde as 7 da manhã. O corpo pedia descanso, mas o salário mal pagava o aluguel do quartinho em Jacarepaguá. Naquele salão iluminado por lustres dourados e risos forçados, ela era invisível, até agora. Cristina, a gerente, lançou-lhe um olhar tenso do balcão. Mesa 7, é o João Batista dos Santos, murmurara mais cedo. O milionário da construção, educado, mas exigente. Não erre. Milena sabia quem ele era. Todos sabiam. O tipo de homem que acumulava negócios, manchetes e poder. O tipo que não olhava para quem servia, apenas para quem assinava contratos. Entre pedidos e bandejas, ela pensou no que a trouxera até ali. 3 anos estudando inglês e francês, com vídeos gratuitos no celular antigo. Nas madrugadas em que o sono custava a vir. Palavras estrangeiras eram sua fuga. Um idioma novo, um novo começo. Mas ninguém ali imaginava. Para eles, ela era apenas a garçonete mineira que trabalha demais e fala de menos. Quando João Batista entrou com o grupo de empresários, o ambiente mudou. Risadas altas, vozes seguras, olhares arrogantes. Milena manteve o profissionalismo, o sorriso no rosto, o passo discreto. Até ouvir a frase, dita em tom de brincadeira, mas carregada de veneno. Te dou R$ 1.000 se me atender em francês. Ele riu, erguendo uma taça, certo de que ela recuaria, coraria, tropeçaria nas próprias palavras. Mas Milena apenas respirou fundo. Sentiu o peso de todas as noites de estudo, o eco das palavras decoradas sozinha, e por dentro algo começou a mudar. A bandeja ainda tremia, mas o olhar dela, dessa vez não. João Batista se recostou na cadeira de couro, o sorriso fácil de quem sempre tem o controle. O tipo de sorriso que não mostrava os dentes, mas mostrava poder. A sala privada do Donatello refletia sua presença. Decoração sóbria, cristaleiras reluzentes e garçons apressados, tentando prever seus desejos. Milena entrou com a postura firme, o avental impecável, mas por dentro o coração pulsava num ritmo que mal deixava espaço para o ar. Tentava se convencer de que era apenas mais uma mesa, mais um cliente, mais um turno interminável antes do ônibus lotado de volta para casa. Mas algo naquela noite estava diferente. Ele falava alto, gesticulando, usando palavras estrangeiras com naturalidade estudada. Havia 4 homens à mesa, 2 brasileiros engravatados e 2 estrangeiros de aparência elegante, um deles americano, o outro francês. João conduzia a conversa com a confiança de quem se considera o centro do mundo. Milena observava de soslaio enquanto servia as taças. Sua voz era firme, calculada, mas fria. Era o tipo de homem que tratava o garçom como parte do mobiliário e ainda assim exigia que o serviço fosse perfeito. João Batista não olhou para ela até o segundo copo de vinho. Quando finalmente o fez, seus olhos demoraram um pouco mais do que o necessário e o sorriso perigoso se formou. Aquele mesmo sorriso que antecedia algo desagradável, o tipo de expressão que homens poderosos usam quando decidem se divertir às custas de alguém. Milena sentiu o olhar dele pesar sobre si como se a medisse. Era uma sensação que conhecia bem. Já tinha visto esse olhar antes, em diferentes rostos e circunstâncias. O olhar de quem confunde humildade com submissão.
Quando o americano falou algo em inglês, João riu com um tom de falsa modéstia e respondeu em português. Esses restaurantes no Brasil têm comida boa, mas o atendimento, o inglês deles, é sempre sofrível. O comentário foi dito como piada, mas a voz era alta o suficiente para que Milena ouvisse. Um dos executivos brasileiros riu sem graça, tentando acompanhá-lo. O francês apenas ergueu as sobrancelhas. Milena, com o bloco nas mãos, manteve o olhar fixo na mesa, lutando para não reagir. O sangue subia-lhe às bochechas. Fingir que não ouvia era mais difícil do que servir as taças com as mãos tremendo. João percebeu o desconforto e isso pareceu diverti-lo. Virou-se completamente em sua direção. "Você fala inglês, moça?" perguntou, sabendo a resposta que esperava ouvir. Milena respirou fundo e respondeu com calma. "O suficiente para entender os pedidos, senhor." João inclinou a cabeça, fingindo surpresa. "Ah, entendi. Mas francês, imagino que não, né?" Os convidados riram. O francês olhou para ele sem achar graça alguma. "Je crois qu'elle comprend plus qu'on y pense", comentou, e João apenas acenou sem entender. "O que ele disse?" perguntou a um dos colegas. "Disse que talvez ela entenda mais do que a gente imagina." João riu. "Duvido." Pegou a carteira do paletó e tirou algumas notas, dobrando-as com precisão. "Te dou R$1.000 se me atender em francês." A frase cortou o ar. Pesada, absurda, humilhante. O salão, antes barulhento, ficou subitamente silencioso. Milena sentiu todos os olhares da mesa cravados nela. Podia ouvir seu próprio coração batendo. Parte dela quis largar tudo, pedir demissão ali mesmo, sair daquele restaurante e nunca mais voltar. Mas outra parte, aquela que sobreviveu a cada humilhação, a cada madrugada de estudo, a cada lágrima engolida, ficou de pé. João Batista aguardava, satisfeito a reação que viria. Estava acostumado com o poder que sua presença impunha, com o medo, com a docilidade forçada. Mas o que ele encontrou foi algo diferente. Milena ergueu o queixo. Não era orgulho, era dignidade. Não era desafio, era firmeza. Por alguns segundos, ninguém respirou. Ela viu o reflexo das luzes no cristal, as sombras dos copos projetadas sobre a toalha branca, e se deu conta de que aquele momento seria lembrado por todos que estavam ali, de um jeito ou de outro. João se inclinou, o sorriso crescendo. "Vamos lá, moça. Mostre o que sabe. R$1.000. Agora." Milena segurou o bloco com força. 3 anos de anotações, áudios repetidos até a exaustão, frases decoradas durante as viagens de ônibus e pausas na padaria passaram diante de sua mente. O mundo parecia parar por um instante. Ela respirou e respondeu, com uma pronúncia que não deixava dúvidas. "Monsieur, je préfère servir ceux qui savent écouter, pas seulement payer." O silêncio foi total. As palavras simples e afiadas flutuaram no ar. O americano soltou um uau admirado. O francês sorriu de canto, murmurando um très bien. João Batista piscou sem saber o que dizer. O sorriso perigoso desapareceu, substituído por uma expressão confusa, quase infantil. As notas que segurava escorregaram da mão e caíram sobre a toalha. Milena continuou, sem hesitar, agora com o olhar fixo nele. "Would you like me to recommend a wine for you, sir?" Sua voz saiu calma, segura, natural. João tentou disfarçar o embaraço com uma risada breve, mas os convidados já não olhavam para ele com o mesmo ar de reverência. O equilíbrio de poder havia mudado. Milena fez uma anotação no bloco, virou-se com elegância e saiu da sala, deixando para trás um rastro de espanto e admiração. Na cozinha, Cristina quase derrubou uma bandeja ao vê-la entrar. "O que foi isso, Milena? O que você fez lá dentro?" Milena sorriu, com o mesmo olhar sereno de quem acabou de recuperar algo que o mundo tentava tirar dela há muito tempo. "Só fiz meu trabalho, Cristina. E dessa vez, do meu jeito." João Batista permaneceu em silêncio por longos segundos depois que ela saiu. O francês foi o primeiro a quebrar o clima.
Vous l'avez mérité, mon ami. João o encarou sem entender. O homem traduziu sorrindo. Você mereceu. O riso voltou à mesa, mas não o mesmo tipo de riso de antes. Era outro, o de quem percebeu que por um instante o poder trocou de mãos. E lá fora, Milena respirava o ar quente da cozinha, com o coração acelerado, sentindo que, de alguma forma, aquela noite nunca mais seria igual. O clima no salão parecia outro quando Milena voltou com o vinho. Não era apenas o perfume das taças recém-polidas ou o som suave do piano vindo do saguão, mas algo invisível que pairava entre os clientes e o ar-condicionado. João Batista falava menos. Seus convidados, antes tão barulhentos, agora o olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito pela garçonete que os surpreendera. Milena caminhava firme, sem apressar os passos. Cada movimento seu era calculado, fruto de anos observando, aprendendo a ser discreta, quase invisível. Mas agora, invisível, ela não era. Quando pousou a garrafa na mesa, João desviou o olhar. Não estava acostumado a ser confrontado, menos ainda por alguém como ela. O orgulho ferido o corroía por dentro, e Milena sentia isso. A tensão entre os dois era silenciosa, mas cortante. Quer que eu sirva o vinho, senhor? Perguntou em tom neutro. Ele assentiu, tentando recuperar a compostura. As mãos dela estavam firmes. Nenhuma gota se perdeu, nenhum gesto foi em falso. Quando terminou, João pigarreou e tentou voltar a conversa com os investidores, mas a voz lhe saiu menos segura. Como eu dizia, o setor imobiliário brasileiro tem muito potencial para investidores estrangeiros, começou, mas o francês o interrompeu, ainda olhando para Milena. Votre serveuse parle magnifiquement, comentou, sorrindo. João forçou um sorriso de volta. Aqui a gente encontra de tudo. O tom soou forçado, amargo. Milena recolheu os pratos vazios, fingindo não ouvir, mas a cada palavra sentia um desconforto crescente. Não mais o medo de perder o emprego, e sim a sensação de que João Batista não deixaria aquilo barato. O tipo de homem que não aceitava ser desafiado. Ela conhecia bem esse tipo. O olhar dele a acompanhava quando passava, e o silêncio à mesa parecia o prelúdio de algo que viria. O americano comentou algo sobre o vinho e Milena respondeu naturalmente em inglês, explicando o tipo de uva e a safra. João apertou os lábios. O controle da situação lhe escapava pelas mãos. A garçonete que ele esperava humilhar agora conduzia o ritmo da conversa. Quando ela se afastou, ouviu uma risada abafada, o francês dizendo algo em voz baixa para o americano, e ambos acenando discretamente em aprovação. João Batista observou, impassível, mas o brilho no olhar denunciava o incômodo. Ele não suportava perder, ainda mais diante de quem considerava inferior. Cristina se aproximou discretamente da cozinha. Milena, o que aconteceu? Ele parece furioso. Nada que já não tenha acontecido antes, só que dessa vez eu não abaixei a cabeça. Cuidado, esse homem é influente. Eu sei, respondeu secando as mãos. Mas tem gente que confunde respeito com medo, e eu não devo nenhum dos dois a ele. Enquanto isso, na sala privada, João se inclinou na cadeira. O sorriso retornava, mas era diferente. Havia veneno nele. Quando Milena voltou com as entradas, ele esperou que ela colocasse os pratos sobre a mesa e falou alto, o suficiente para os outros ouvirem. Você sabe, eu admiro quem tenta se superar, mas tem gente que esquece o lugar de onde veio. Acha que um pouco de vocabulário estrangeiro muda alguma coisa. As palavras cortaram mais fundo que qualquer grito. Milena congelou por um segundo. Depois retomou o movimento, respirando fundo. Meu lugar, senhor, é onde eu estiver trabalhando com dignidade. Isso não depende do idioma. O silêncio voltou a dominar o ambiente. O francês ergueu a taça, quase como quem brinda a coragem dela. João Batista sustentou o olhar por alguns segundos e desviou. A comida parecia ter perdido o sabor. Quando ela saiu da sala, ele afrouxou a gravata desconfortável.
Um dos brasileiros, tentando aliviar o clima, comentou: "Ela foi educada, João." "Demais até", respondeu ele com um riso curto. "Mas eu gosto de gente com garra. Vamos ver até onde vai essa pose." A provocação voltava, mais sutil, mais perigosa. Do outro lado da porta, Milena apoiou a bandeja sobre o balcão, as mãos suadas, o coração acelerado. Cristina se aproximou. "Ele disse alguma coisa?" "Não que valha a pena repetir." "Milena, promete que se algo sair do controle, você me chama. Não quero que ele te desrespeite mais." Milena assentiu, mas no fundo sabia que não precisava de proteção. Já havia passado por humilhações piores e nenhuma a quebrou. Quando voltou para servir o prato principal, João tentou um tom mais leve, mas era claro que cada palavra era uma disputa disfarçada. "Você aprendeu sozinha?" perguntou em português. "Francês e inglês, tudo sozinha?" "Sim, senhor, entre um emprego e outro." "Ambiciosa, então." "Persistente", respondeu sem hesitar. O francês sorriu, o americano acenou em aprovação. João manteve o olhar fixo nela, mas havia algo novo, um misto de curiosidade e irritação. Milena terminava o serviço quando ele disse algo que parecia inocente, mas vinha carregado de ironia. "Sabe, eu admiro quem sobe na vida, mas tem que tomar cuidado. Quanto mais alto, maior o tombo." Ela parou por um instante, olhou diretamente nos olhos dele e respondeu com calma: "Eu não subo, senhor, eu caminho. Quem sobe precisa de degraus, quem caminha só precisa de coragem." A mesa ficou em silêncio. Um dos empresários pigarreou, outro mexeu no celular. João Batista não respondeu. Apenas recostou-se novamente na cadeira e observou-a se afastar, com aquele mesmo olhar calculista. O sorriso perigoso voltava, mas agora era uma máscara. Por dentro, algo nele se mexia, um desconforto que o dinheiro não podia comprar e o orgulho não deixava admitir. Milena seguiu até a cozinha com passos firmes, sem olhar para trás. Cristina a esperava, preocupada. "Você o provocou. Ele me provocou primeiro. E agora? Agora, Cristina... Agora ele vai ter que lidar com o fato de que nem tudo se compra." Do lado de fora, João Batista acenou para o garçom e pediu mais vinho, tentando recuperar o controle do jantar. Mas os olhares na mesa diziam o contrário. Pela primeira vez, ele não era o centro da atenção. Milena, mesmo sem perceber, havia virado o ponto de conversa. A garçonete que não se curvou. A mulher que respondeu com firmeza e destruiu o jogo dele com uma única frase dita no idioma que ele nunca dominaria, o da dignidade. Milena parou diante da pia de inox, o som da cozinha abafando o turbilhão dentro dela. Os pratos se empilhavam, o vapor da panela se misturava ao cheiro de alho e azeite, e por alguns segundos ela quis acreditar que o que acabara de acontecer na sala reservada tinha sido apenas mais uma situação desagradável em uma longa lista de noites mal pagas. Mas algo dentro dela dizia que não era apenas isso. A provocação de João Batista mexera em algo mais profundo, como se ele tivesse tocado um fio exposto que ela passou anos tentando proteger. Cristina observava de longe, inquieta. "Ele ainda está lá e te olha o tempo todo. Não sei o que ele quer." Milena lavava as mãos devagar, o olhar perdido na torneira. "Quero o mesmo que todos eles, Cris. Mostrar que pode." A gerente suspirou nervosa. "Você não devia tê-lo enfrentado. Esse homem tem o poder de arruinar a vida de quem ele quiser." Milena enxugou as mãos e respondeu sem hesitar: "Então que ele tente. Eu já perdi o suficiente para não ter medo de perder mais." As palavras saíram mais firmes do que ela esperava. Do outro lado da parede, João terminava o vinho, observando a porta pela qual Milena tinha saído minutos antes. O riso do americano o irritava. O francês ainda comentava entre goles e gestos sobre la serveuse incroyable. Ele fingia participar da conversa, mas por dentro remoía cada palavra dita por ela.
Nunca alguém o havia feito se sentir tão pequeno, especialmente em público. A arrogância que o sustentava parecia trincar, e atrás dela surgia uma curiosidade inesperada. Quem era aquela mulher? Quando Milena voltou à mesa, o ambiente parecia mais leve, mas o ar ainda carregava tensão. "Posso retirar os pratos, senhores?" perguntou em tom profissional. O francês sorriu, o americano agradeceu, e João apenas a observou, o queixo apoiado sobre os dedos. Ela evitou o olhar, recolhendo cada prato com precisão. Ele, por sua vez, parecia analisá-la, como quem tenta decifrar uma peça rara. "Você estudou onde?" perguntou, rompendo o silêncio. "Em lugar nenhum, senhor." "Impossível. Ninguém fala francês daquele jeito. Aprendi sozinha, internet, livros usados, vídeos, quando dava tempo." João arqueou a sobrancelha. "E por que alguém faria isso se trabalha limpando mesas?" Milena olhou para ele, séria. "Porque um idioma novo é mais do que palavras, senhor. É um caminho para sair do mesmo lugar." João se recostou na cadeira, e um sorriso cruzou seu rosto, agora sem ironia, apenas curiosidade. "Interessante." O francês interveio divertido. "Ele a raison, c'est une femme intelligente." João fingiu não ouvir, mas a admiração involuntária começou a crescer dentro dele, misturada a uma sensação desconfortável de culpa. Milena se afastou da mesa, mas antes de chegar à porta, ouviu sua voz novamente. "Espere." Ela parou, virou-se com cautela. "Sim, senhor." Ele gesticulou em direção à cadeira ao lado. "Sente-se um instante. Estou em serviço. Considere isso uma ordem." Milena hesitou. Sentar-se à mesa de um cliente era contra todas as regras do restaurante. Mas algo na voz dele, agora mais baixa, parecia diferente. Não era a imposição habitual. Era algo mais confuso, quase vulnerável. Cristina observava da cozinha, tensa, mas Milena obedeceu, mantendo o corpo ereto, as mãos sobre o colo. João a estudou em silêncio, os outros executivos fingindo olhar para os copos. "Você me fez parecer um idiota lá atrás", disse, com um meio sorriso. "Não foi minha intenção, senhor. Mas conseguiu mesmo assim." Milena manteve o olhar calmo. "Não foi o senhor quem me testou." Ele riu sem humor. "Eu fiz uma brincadeira. Você transformou em espetáculo. Então talvez o problema seja o tipo de piada, senhor." Por um instante, João não teve resposta. O francês observava a cena com interesse. O americano, discreto, desviou o olhar. Havia uma tensão entre os dois que extrapolava o constrangimento. João sentia algo novo, uma mistura de irritação e respeito. Milena sentia o mesmo peso, mas sem ceder. Ela não era uma peça de exibição. E ele, acostumado a mandar, não sabia como reagir à resistência. Depois de alguns segundos de silêncio, ele falou com um tom quase suave. "Sabe que eu poderia demiti-la agora, não sabe? Se essa é a sua vontade, senhor. E se eu disser que prefiro fazer outra coisa? Depende do que o senhor quer dizer." Ele segurou o copo, girando o vinho lentamente. "Quero que você trabalhe para mim, tradutora, temporariamente. Tenho reuniões com estrangeiros semana que vem. Eu pago o dobro do que você ganha aqui." Milena piscou, surpresa. Cristina, do outro lado do vidro, arregalou os olhos. "Não posso aceitar, senhor." "Por quê?" "Porque o senhor não está oferecendo um trabalho. Está oferecendo um favor." João franziu a testa. "Não costumo desperdiçar oportunidades, senhorita." "Nem eu," respondeu ela, levantando-se com calma. "Por isso, escolho as que não custam minha paz." João acompanhou o movimento com o olhar. Havia algo de fascinante naquela mulher, uma força silenciosa que o desarmava mais do que qualquer resposta afiada. Quando ela se afastou, o francês comentou meio brincando. "Vous devriez apprendre d'elle, mon ami." João deu uma risada breve, mas o som saiu fraco. A noite se arrastou e mesmo quando os convidados foram embora, ele ficou ali, imóvel, olhando o copo vazio, pensando na frase que ela dissera. Um caminho para sair do mesmo lugar. Milena, já no vestiário, tirava o avental com mãos trêmulas.
O espelho à sua frente refletia uma mulher exausta, mas de olhar vivo. Cristina entrou logo depois. O que ele queria? Me contratar. E você? Disse não. Você é corajosa ou louca? As duas coisas. Respondeu com um sorriso cansado. Do lado de fora, o céu começava a clarear. E pela primeira vez, Milena sentiu que talvez o amanhecer pudesse lhe pertencer. O restaurante já estava quase vazio quando Milena saiu do vestiário, com os cabelos presos num coque frouxo e o uniforme dobrado sobre o braço. As luzes do salão haviam sido reduzidas, restando apenas um brilho amarelado sobre as mesas agora limpas e silenciosas. Cristina a esperava perto da porta de serviço com um semblante cansado, mas tenso. Ele ainda está ali, disse, apontando discretamente para o reservado. Milena seguiu o olhar e viu João Batista sentado sozinho, os cotovelos apoiados na mesa, o olhar perdido em algum ponto do nada. O copo de vinho à frente dele estava pela metade. Quer que eu peça para o segurança acompanhar você até o ponto? Sugeriu Cristina, com voz baixa. Milena hesitou. Não precisa, ele não vai fazer nada. Homens como ele nunca fazem nada diretamente, Milena. Eles fazem acontecer. A frase ficou suspensa no ar, mas Milena não respondeu. Apenas passou a mão pelo cabelo e ajeitou a bolsa no ombro. Boa noite, Cris. Até amanhã. Atravessou o salão em passos calmos, sem desviar o olhar. Quando passou pela mesa dele, João levantou a cabeça. Você sempre sai por essa hora? Perguntou num tom quase amistoso. Milena parou mantendo distância. Depende do dia. Aceita que eu peça um carro para te levar? Não é seguro pegar ônibus a essa hora. Eu moro longe, senhor. O senhor não precisa se preocupar. Mas eu quero. E eu prefiro ir sozinha. João soltou um leve riso cansado. Você não facilita as coisas para ninguém, não é? Nunca me facilitaram também, senhor. A resposta saiu firme, mas sem agressividade. Houve um silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer discussão. João a observou por um instante e depois baixou o olhar. Você me fez pensar hoje, sabia? Não era minha intenção, pois conseguiu mesmo assim. Milena não respondeu. Esperou um segundo e virou-se para ir embora. Mas antes que desse o segundo passo, ele falou novamente, a voz mais baixa, quase humana. Eu não queria te humilhar. Foi impulso. Um reflexo, talvez. Reflexo de quê? Perguntou, virando-se devagar. De um homem acostumado a mandar, talvez. E a se achar melhor que os outros. Ele respirou fundo. Talvez também. Então, senhor João, o senhor teve uma boa oportunidade para ver o que acontece quando encontra alguém que não aceita isso. João apoiou o cotovelo na mesa, o olhar fixo nela. Você é diferente. Sou apenas alguém cansada de ser tratada como invisível. Ela virou as costas e continuou em direção à saída. A porta de vidro refletia o brilho fraco das luzes, e o som dos saltos dela no piso de mármore era a única coisa que se ouvia. João ficou ali, imóvel, acompanhando-a com o olhar até que a porta se fechou. O silêncio que ficou no lugar era estranho, quase incômodo. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que dizer, o que mandar, o que decidir. Apenas ficou ali, com um copo de vinho nas mãos e uma sensação de vazio que não conhecia. No corredor dos fundos, Milena andava rápido. Sentia o corpo cansado, mas a mente desperta. Algo na conversa a deixara inquieta. Não era medo, era o peso da atenção dele. Uma atenção que podia significar muitas coisas, e nenhuma delas boa. Quando chegou à rua, o vento da madrugada a recebeu com um frio úmido. O asfalto refletia as luzes distantes dos postes e o brilho das vitrines apagadas. Sentou-se no ponto com o celular antigo nas mãos, verificando a hora. O último ônibus demoraria pelo menos 20 minutos. Puxou o pequeno caderno de anotações que sempre carregava e folheou as páginas marcadas por tinta azul. No meio das frases em francês e inglês, havia uma anotação feita meses antes. Não deixar que falem mais alto do que a minha voz.
Ela sorriu sozinha, lembrando-se do que acabara de fazer. Mas o sorriso durou pouco. O telefone vibrou. Um número desconhecido. Hesitou antes de atender. Alô? Do outro lado, uma voz grave e pausada. Milena, é João Batista. Ela congelou. Como conseguiu meu número? Cristina me deu. Eu pedi a ela. Não devia. Provavelmente não, mas precisava falar com você. O ônibus se aproximava ao longe, as luzes piscando na escuridão. Sobre o que, senhor? Sobre hoje. Eu ofereci aquele dinheiro para te provocar, mas percebi que o erro foi meu. Você não devia ter passado por aquilo. Milena segurou o celular com força. O senhor quer pedir desculpas agora? Não, quero propor outra coisa. Já recusei o seu trabalho, senhor. Não é sobre isso, eu quero conversar, só isso. O ônibus parou, as portas se abriram e ela ficou parada, sem saber se entrava. Boa noite, senhor João. E desligou. Entrou no ônibus, sentando-se na janela. Lá fora, as ruas passavam devagar, borradas pelas luzes. No fundo, algo nela balançava entre o orgulho e o medo. Orgulho pelo que havia feito, medo do que aquilo poderia gerar. João Batista, sozinho no restaurante, olhava o número na tela do celular, o mesmo que ela acabara de desligar. Sentiu uma mistura de frustração e admiração. Pela primeira vez, não havia vencido uma discussão. Guardou o telefone, levantou-se e saiu. O salão vazio o acompanhou com aquele mesmo silêncio cortante, um silêncio que parecia falar mais do que qualquer palavra dita naquela noite. O dia seguinte amanheceu abafado, o tipo de calor que parece sair do chão e se prender na pele. Milena chegou à padaria antes do sol nascer, o uniforme já colando nas costas e o pensamento longe. A conversa com João Batista ainda rondava sua cabeça. Não o pedido de desculpas, mas o tom da voz dele. Havia algo diferente, uma espécie de controle disfarçado de gentileza. Enquanto colocava os pães nas prateleiras, tentava se convencer de que aquilo não significava nada. Homens como ele sempre encontravam uma forma de transformar arrependimento em poder. Às 7 da manhã, o movimento começava. Clientes apressados, cheiros de café e manteiga derretida, buzinas na rua. Milena mergulhava na rotina com a naturalidade de quem aprendeu a não pensar demais. Quando o celular vibrou no bolso do avental, o coração acelerou. O número era o mesmo da noite anterior. Ignorou. O aparelho vibrou outra vez, e depois uma terceira. Por fim, uma mensagem. Bom dia, sei que foi tarde ontem. Não quero te incomodar, apenas reiterar o que disse. Quero te fazer uma proposta séria. Milena apagou a mensagem sem responder. Não queria mais nenhum contato com aquele homem, mas algo dentro dela, teimoso e curioso, insistia em se perguntar o que ele pretendia. À tarde, no segundo emprego, o cansaço já tomava conta. O Donatello fervilhava, e Cristina, ainda visivelmente tensa, veio até ela. Ele voltou. Milena ergueu o rosto. O João Batista chegou à meia hora. Está no reservado de novo com outros investidores e já pediu para você atender. O estômago de Milena revirou. Não quero. Eu sei. Mas ele pediu com calma e o dono achou melhor aceitar. Disse que é cliente importante. Milena respirou fundo, tentando conter o desconforto. Tudo bem, eu atendo. Prendeu o cabelo, ajeitou o avental e entrou na sala reservada com a postura impecável. João estava diferente. Não havia o mesmo ar provocador da noite anterior. O olhar era mais contido, quase respeitoso. Boa noite, senhor João. Boa noite, Milena. A forma como ele disse o nome dela soou quase familiar, o que a incomodou mais do que qualquer provocação. O mesmo vinho da noite passada? Perguntou ela. Sim, por favor. O grupo era diferente, composto apenas por brasileiros. O clima era mais tenso, a conversa mais técnica. João falava de cifras, terrenos e licitações, mas parecia distraído. Os olhares se cruzaram uma ou duas vezes, rápidos, e Milena percebeu algo que nunca imaginou ver nele. Hesitação.
Quando trouxe o vinho, ele agradeceu com um tom contido. Soube que trabalha em 2 lugares. Sim, senhor. Isso não deve ser fácil. Não é, mas é o que tem para hoje. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando as mãos dela servindo as taças. Você devia estar fazendo outra coisa. Tem talento, clareza, presença. Tenho contas, o senhor. E aluguel. João soltou um leve riso, mais de si mesmo do que da situação. Você é direta. Isso é raro. Aprendi que florear as palavras não paga as contas. Um dos investidores comentou algo sobre números, e João desviou a atenção. Mas o olhar voltava para ela vez ou outra, como se a mente não o deixasse focar no trabalho. Milena notou, e isso a deixava desconfortável. Sentia o peso da atenção dele, o tipo de olhar que tenta decifrar, não apenas admirar. Quando saiu da sala, encostou-se por um instante na parede da cozinha. Cristina a encontrou ali, aflita. Ele te disse algo. Nada demais. Ele te observa demais. Eu vi. Isso não é bom. Milena respirou fundo. Talvez ele esteja tentando entender por que alguém que ele julgou errado ainda está de pé. Cristina balançou a cabeça. Ou tentando encontrar um jeito de te colocar de volta no lugar que ele acha certo. As palavras a acompanharam até o final do turno. Quando a última mesa foi encerrada, João ainda estava lá, sozinho, mexendo no celular. Milena fingiu que não viu, mas ele chamou. Milena, 1 minuto, por favor. Ela parou, os olhos frios, o corpo cansado. Pois não, senhor. Eu mandei mensagem hoje cedo. Você recebeu? Recebi. E não respondeu. Não achei que precisasse. Ele passou a mão pelo queixo, num gesto automático. Quero te contratar de verdade. Sem brincadeiras. Você traduziu conversas, entendeu nuances. Isso não é comum. Preciso de alguém assim. Não sou intérprete, mas poderia ser. E o senhor poderia encontrar uma profissional. Deve ter muitas. Nenhuma com o que você tem. Milena franziu o senho. E o que eu tenho exatamente? Coragem, respondeu sem hesitar. E isso vale mais do que qualquer diploma. Milena cruzou os braços. E o senhor acha que pode transformar a admiração em contrato? Acho que posso te oferecer uma oportunidade. Oportunidade é uma palavra bonita para disfarçar poder, senhor João. O olhar dele se apagou por um segundo. Você realmente acha que tudo o que faço é por controle? O senhor vive num mundo onde o controle é o idioma principal. Eu aprendi outro. João a olhou por alguns segundos em silêncio. O ar parecia pesado entre os dois. Ele baixou o olhar e murmurou. Talvez eu tenha esquecido como é não precisar dele. Então o senhor deveria reaprender, disse Milena, voltando-se para sair. Quando atravessou o salão, sentiu o peso do olhar dele nas costas. Era estranho. Já havia sentido medo, raiva e desprezo de clientes, mas aquilo era diferente. Era como se ele estivesse pela primeira vez desconcertado. João Batista, o homem que nunca perdia uma negociação, estava perdendo o controle da própria postura. Sozinho, ele permaneceu sentado, olhando o copo de vinho que não tocara. O líquido escuro refletia sua expressão, e ele se viu, talvez pela primeira vez, sem o brilho do poder, apenas com o desconforto de um homem confrontado por algo que dinheiro algum poderia comprar. E as coisas, ok? Não coloque linhas de separação entre as frases. Milena acordou antes do sol, o quarto ainda mergulhado na penumbra. O som distante de um rádio velho, vindo da casa ao lado, misturava-se ao ronco dos primeiros ônibus passando pela avenida. Passou a mão pelo celular sobre a cômoda. 3 chamadas não atendidas e uma nova mensagem. Bom dia, Milena. Gostaria de conversar pessoalmente. Tenho uma proposta que pode te interessar. João Batista. Ela encarou a tela por longos segundos, sem saber se era raiva ou curiosidade o que sentia. O toque insistente de Cristina, chamando-a no WhatsApp, interrompeu o pensamento. Você viu o que ele mandou? Ele me ligou também. Disse que é importante. Milena digitou sem paciência.
Eu não vou responder. Milena, ele é influente. O dono do restaurante falou que não seria ruim ouvir o que ele tem a dizer. Parece coisa séria. Ela largou o celular na cama e foi direto ao banheiro, lavando o rosto com água fria. O reflexo no espelho mostrava uma mulher cansada, mas com os olhos vivos. Havia uma parte dela que queria ignorar tudo e seguir a vida, mas outra parte, teimosa, queria entender o que esse homem realmente pretendia. Às 7 da noite, quando terminou o turno da padaria, o celular vibrou de novo. Estarei no Café Central às 19h30, 10 minutos da sua atenção. Prometo não tomar mais que isso. Milena soltou um suspiro e fechou os olhos por um momento. O corpo dizia para esquecer, mas a mente pedia respostas. Por impulso, ou talvez por necessidade de encerrar aquele ciclo, decidiu ir. Tomou banho rápido, vestiu a melhor calça jeans e uma blusa simples azul marinho. O Café Central ficava no coração da Barra. O tipo de lugar onde tudo reluzia, dos lustres às vitrines. Quando chegou, ele já estava lá. Terno claro, sem gravata, postura relaxada, como se quisesse parecer acessível. Ao vê-la entrar, levantou-se de imediato. Achei que não viria, disse com um leve sorriso. Também achei, respondeu ela sentando-se. Um garçom apareceu. João pediu 2 cafés e esperou o silêncio se acomodar. Antes de qualquer coisa, quero dizer que não estou aqui por vaidade. Eu pensei muito desde aquela noite. Milena cruzou os braços, cautelosa, e concluiu o quê? Que talvez eu tenha me esquecido de olhar as pessoas. De verdade. Eu vi você falar, reagir, se impor, e percebi o quanto isso me incomodou, porque me mostrou o que eu não sou mais. E o que o senhor é agora? João se inclinou sobre a mesa. Um homem tentando recuperar alguma coisa que perdeu faz tempo, e por incrível que pareça, foi você quem me lembrou disso. Milena o encarou por alguns segundos. O senhor está arrependido? Não, arrependimento é fácil. Eu quero corrigir o que fiz. Ele tirou uma pasta de couro de dentro da bolsa e colocou sobre a mesa. Semana que vem vou participar de uma rodada de reuniões com investidores estrangeiros. Preciso de alguém que me acompanhe, alguém que saiba se posicionar, que entenda os 2 lados. Você tem o perfil certo. Milena arregalou os olhos. O senhor quer que eu vá com o senhor? Eu sou garçonete, João. E tradutora, autodidata, bilíngue e corajosa. É exatamente isso que preciso. Te pago R$ 15.000 pela semana. Despesas por minha conta. O senhor está brincando? Não estou. Você me provou que tem o que falta em muita gente com diploma. Ela respirou fundo. E por que eu? Porque você me enfrentou. E porque quero ver até onde essa força vai. Milena se recostou na cadeira, tentando processar o que ouvia. O valor era absurdo, quase inacreditável. Era mais do que ela ganhava em 6 meses, somando os 2 empregos. João a observava em silêncio, como se esperasse o instante em que ela cederia. O senhor acha que pode me comprar com dinheiro? Perguntou, fria. Não é compra, é confiança. Confiança é conquistada, senhor, e o senhor não fez nada para isso. Estou tentando começar. Ela olhou pela janela, o céu já escuro refletindo as luzes dos carros na avenida. E se eu disser não? Não muda nada, eu vou respeitar. Mas seria uma pena desperdiçar o talento de alguém que merece mais do que esse restaurante te oferece. Milena ficou quieta. Por dentro, o pensamento girava entre necessidade e desconfiança. João a observava com atenção. Não havia ironia, nem aquele tom de superioridade habitual. Apenas algo estranho, quase humano. O garçom trouxe os cafés, e o vapor subiu entre eles como uma cortina. Você ainda acha que eu sou só um homem arrogante? Perguntou. O senhor ainda acha que eu sou só uma garçonete? Os 2 se encararam em silêncio e pela primeira vez João pareceu ceder. Talvez sejamos mais parecidos do que pensamos, disse ele. Diferença é que o senhor teve todas as chances. Eu precisei criá-las. E é por isso que eu quero te dar outra.
Milena balançou a cabeça, confusa. Eu não quero favor, João. Eu quero respeito. Então aceite isso como respeito. Ele empurrou um cartão de visitas na direção dela. Se mudar de ideia, me ligue até amanhã ao meio-dia. Milena olhou para o cartão por alguns segundos, sem tocá-lo. O nome dele em letras prateadas refletia a luz. Boa noite, senhor João. Levantou-se e saiu sem olhar para trás. João ficou ali, observando a cadeira vazia, com uma sensação estranha apertando o peito. Pela primeira vez, não sabia se havia feito uma oferta ou um pedido. Milena caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o peso da proposta na bolsa, junto com as anotações do francês e os recibos de aluguel. No fundo, sabia que aquele era o tipo de decisão que muda destinos. E que, qualquer que fosse sua escolha, nada seria igual depois daquela noite. Milena não dormiu direito naquela noite. O som do ventilador quebrado misturava-se aos pensamentos que rodavam sem parar. O cartão de João Batista estava sobre a mesinha ao lado da cama, brilhando sob a luz fraca que entrava pela janela. Cada vez que ela fechava os olhos, via o rosto dele e ouvia a proposta de 15 mil reais como um eco distante. O valor era alto demais, irrecusável para quem vivia contando moedas no fim do mês, mas havia algo naquela oferta que pesava mais do que o dinheiro: a intenção. João dizia que era respeito, mas ela conhecia o olhar de um homem acostumado a testar limites. A madrugada avançou devagar, e quando o despertador tocou às 4h30, Milena já estava acordada, encarando o teto. Levantou sem pressa, fez café com o restinho de pó que tinha e colocou água para ferver. O aroma do café encheu o pequeno cômodo, e por um instante ela desejou que a vida fosse tão simples quanto aquele cheiro. Na padaria, o turno começou como sempre. Clientes sonolentos, barulho de xícaras, o tilintar da caixa registradora. Mas Milena estava distante, distraída. Errou o troco de um cliente, esqueceu um pedido, quase queimou o pão de queijo no forno. Lúcia, colega de balcão, percebeu. O que aconteceu? Parece que viu um fantasma. Milena hesitou antes de responder. Talvez tenha visto. Um de terno e gravata. Lúcia franziu o senho. O João Batista apareceu de novo? Não, mas deixou uma proposta. Ah, não me diga que você está pensando em aceitar. Milena enxugou as mãos no avental. Eu não sei. É muito dinheiro, Lúcia. 15 mil em uma semana. Isso muda tudo. Ou complica tudo, rebateu a amiga. Esses homens ricos não fazem nada de graça. Ele pode dizer o que quiser, mas no fundo, quer provar que pode te dobrar. Milena ficou em silêncio. Lúcia continuou. Você sempre lutou para não depender de ninguém. Não é agora que vai se vender por um cheque gordo. Eu não estou me vendendo. Estou tentando entender o que é certo. Certo é o que te deixa dormir tranquila, Milena. As palavras ficaram na cabeça dela o resto do dia. À tarde, durante o intervalo, pegou o celular e viu uma nova mensagem. Milena, espero que tenha dormido bem. Se quiser, posso passar no restaurante hoje para conversarmos pessoalmente. Ela não respondeu. O turno na padaria se arrastou e quando saiu, o sol já se punha. Caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o vento morno da noite bater no rosto. Abriu a bolsa e encarou o cartão outra vez. João Batista. O nome gravado em letras prateadas parecia zombar dela. Chegou em casa exausta, tomou banho e ficou olhando o celular sobre a cama. Eram 10 da noite. O prazo que ele deu terminava ao meio-dia seguinte. Pegou o caderno onde anotava frases em francês e começou a escrever uma nova. O poder de dizer não vale mais do que qualquer proposta. Repetiu a frase em voz alta, mas não soou convincente nem para si mesma. Desligou a luz e deitou, mas o sono não veio. Às 2 da manhã, o celular vibrou de novo. Uma nova mensagem. Amanhã estarei no mesmo café, às 10. Se decidir ir, saberei que aceita. Se não aparecer, prometo não insistir. Milena sentou na cama.
sentindo o coração acelerar. O que mais a inquietava não era o convite, mas o tom das palavras. João parecia saber exatamente como deixá-la dividida. Na manhã seguinte, chegou atrasada à padaria. As olheiras denunciavam a noite em claro. Lúcia olhou para ela e suspirou. Vai me dizer que ainda está pensando nisso? Milena assentiu. Eu não sei o que fazer. Então não faz nada. Espera. Se ele quiser te ajudar, vai encontrar outro jeito. Milena passou o turno em silêncio. Quando o relógio marcou 9h30, o peito apertou. Lavou as mãos, tirou o avental e disse que precisava sair. Caminhou pelas ruas sem saber ao certo para onde ia. Quando percebeu, estava a 2 quadras do Café Central. Parou na esquina, respirou fundo e ficou observando o movimento da calçada. As pessoas passavam apressadas, indiferentes. O relógio marcava 10 em ponto. João Batista estava lá dentro, sentado na mesma mesa, com um jornal nas mãos. Milena ficou parada, observando pela vitrine. Ele parecia tranquilo, como se soubesse que ela viria. Por um segundo, pensou em entrar, mas algo dentro dela gritava para virar as costas. As lembranças da noite do restaurante voltaram com força. A aposta, o deboche, o olhar de desprezo. Foi essa imagem que a fez dar um passo atrás. Guardou o celular no bolso e começou a caminhar na direção oposta. Andou rápido, sem olhar para trás. O vento da manhã batia em seu rosto e, com cada passo, o peso no peito parecia diminuir. Quando o ônibus passou, subiu sem pensar, sentando-se perto da janela. Lá fora, as vitrines do Café Central desapareceram. Na mesa do café, João ergueu os olhos e olhou para o relógio. 10h15. Sorriu de leve, como quem já esperava aquele desfecho. Pediu a conta, levantou-se e saiu. Enquanto caminhava até o carro, tirou o cartão extra que trazia no bolso e o rasgou ao meio antes de jogá-lo na lata de lixo. Milena, no ônibus, olhou o celular pela última vez. Nenhuma nova mensagem. Encostou a cabeça no vidro e, pela primeira vez em dias, sentiu que talvez tivesse feito a escolha certa, ainda que o coração continuasse pesado, como se algo dentro dela soubesse que aquela história ainda estava longe de terminar. A chuva começou no fim da tarde, fina e persistente, deixando o ar pesado e o asfalto coberto de reflexos amarelados. Milena desceu do ônibus com a bolsa protegendo a cabeça, os sapatos encharcados e o corpo pedindo descanso. O dia tinha sido longo, como todos, mas havia algo diferente no ar. Desde que decidira não ir ao encontro com João Batista, sentiu uma mistura de alívio e dúvida que a acompanhava como uma sombra. Empurrou o portão do pequeno quintal e entrou no quarto úmido onde morava. O som da chuva batendo no telhado era quase reconfortante. Deixou a bolsa sobre a mesa, tirou o celular do bolso e viu a tela acender com uma nova notificação. Um número desconhecido. Por um instante, pensou em ignorar, mas o coração acelerou antes mesmo de abrir a mensagem. Boa noite, Milena. Imagino que tenha feito sua escolha, e eu respeito isso. Ainda assim, gostaria de agradecer por ter me escutado. Acredite, foi mais importante do que imagina. Ela ficou parada, olhando para aquelas palavras, sentindo um arrepio leve subir pela nuca. O tom era diferente das outras mensagens. Sem o peso do poder, sem o ritmo de quem está acostumado a mandar. Parecia humano. Milena apagou a tela e se jogou na cama exausta. O som da chuva se misturava ao da respiração lenta, e por alguns minutos ela quase acreditou que tudo voltaria ao normal. Mas o celular vibrou outra vez. Há coisas que o dinheiro não conserta. Algumas pessoas nos lembram disso. Boa noite. Milena franziu o senho. As palavras pareciam um adeus, mas vinham carregadas de algo mais, uma espécie de confissão velada. Jogou o aparelho sobre a colcha e ficou olhando o teto. A luz piscou. O bairro sempre sofria com quedas de energia quando chovia. A escuridão tomou conta do quarto,
e o único som era o da água escorrendo nas calhas. Naquela noite, sonhou com o restaurante. Estava de volta ao salão cheio, com as luzes refletindo nas taças e o riso distante de João Batista. Mas dessa vez, ela não estava servindo ninguém. Estava sentada à mesa diante dele, enquanto ele dizia algo que não conseguia entender. Acordou suando, o coração disparado. O celular piscava no criado mudo, iluminando o quarto. Outra mensagem. Desculpe por escrever de novo. Não é insistência. É só curiosidade. Você sempre soube o que queria. Milena respirou fundo e digitou pela primeira vez. Não, mas aprendi o que não quero. Enviou e ficou olhando a tela, esperando. A resposta veio segundos depois. E o que você não quer, Milena? Ser tratada como alguém que pode ser comprada. Houve um longo silêncio digital. Depois, uma última mensagem. Então talvez sejamos mais parecidos do que pensei. Milena deixou o celular cair sobre o peito. A chuva havia parado e o som distante dos carros voltava a preencher o ar. Fechou os olhos e por um instante desejou que tudo terminasse ali, sem promessas, sem recomeços, sem novos convites. No dia seguinte, acordou antes do despertador. O sol entrava tímido pela janela e o ar parecia mais leve. Preparou o café, penteou o cabelo e vestiu o uniforme azul. Quando chegou à padaria, Lúcia a esperava com um sorriso curioso. Você viu o noticiário? Milena ergueu as sobrancelhas. Não. Aconteceu alguma coisa? João Batista, o empresário, foi destaque hoje cedo. Uma coletiva, parece. Disse que vai abrir um projeto de capacitação para mulheres em situação vulnerável, que vai financiar cursos de idiomas, oportunidades de estágio e recolocação profissional. Usou até uma frase em francês para encerrar. Adivinha qual? Milena sentiu o estômago revirar antes mesmo de ouvir a resposta. La dignité ne se vend pas. Lúcia riu, sem perceber o impacto das palavras. Bonito, né? Aposto que ele tem uma assessoria escrevendo essas coisas. Milena fingiu um sorriso, mas o coração batia rápido. Pegou o celular e buscou a notícia. Lá estava ele, de terno cinza, cercado por câmeras, a expressão séria e calma. Nenhuma menção ao restaurante, nem a ela. Mas o mundo parecia ter virado do avesso. O mesmo homem que havia tentado comprá-la agora falava sobre dignidade e oportunidades. Guardou o celular no bolso e foi servir um cliente. As mãos tremiam levemente, mas o rosto se manteve sereno. Durante o dia, as mensagens ficaram na mente como ecos. Talvez ele estivesse tentando mudar. Talvez fosse apenas marketing. De qualquer forma, algo havia mudado. Nele e nela. À noite, de volta em casa, abriu o caderno de anotações e escreveu devagar. As palavras certas só têm valor quando vêm do lugar certo. Depois olhou para o celular sobre a mesa. Nenhuma nova mensagem. Apagou as antigas e desligou o aparelho. Pela primeira vez, o silêncio não incomodava. Estendeu o corpo na cama e fechou os olhos. Do lado de fora, o barulho da cidade seguia igual, mas dentro dela, algo começava a se reorganizar. Era como se, depois de tantas noites carregadas, o peso da dúvida começasse a se transformar em algo diferente. Não leveza, mas uma estranha paz. Na manhã seguinte, o sol entrou com força pelas frestas da janela, iluminando o quarto de Milena como se o dia quisesse anunciá-la de novo ao mundo. O despertador tocou, mas ela já estava acordada havia minutos, deitada de lado, observando o feixe de luz que dançava na parede. Havia algo diferente no ar, uma quietude firme, o tipo de silêncio que não incomoda, mas que abraça. Levantou devagar, fez café e abriu o celular. Nenhuma nova mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal de João Batista. E pela primeira vez, aquilo não a incomodou. Pegou o caderno de anotações e passou os dedos pelas páginas marcadas de frases em francês e inglês. Ali estavam anos de luta, madrugada após madrugada de aprendizado solitário,
Rabiscos, erros, tentativas. Era o mapa de sua resistência. Fechou o caderno, prendeu o cabelo e saiu. Na padaria, Lúcia acenou de longe, o avental já sujo de farinha e o sorriso de sempre. Dormiu melhor? Perguntou enquanto enfileirava croissants na vitrine. Milena respondeu com um aceno leve. Dormir eu não dormi muito, mas acordei em paz. Lúcia arqueou uma sobrancelha. Isso é novo. Milena sorriu. É, e talvez seja o suficiente por enquanto. O movimento da manhã começou. Clientes, pedidos, conversas rápidas. Mas o pensamento de Milena vagava. Desde a notícia sobre o projeto de João, algo dentro dela se rearranjava. Não havia raiva nem ressentimento, apenas a sensação de que o ciclo estava se fechando. À tarde, o dono da padaria apareceu, um homem de voz grave e olhar pragmático. Milena, posso falar com você um minuto? Ela o seguiu até o escritório, tentando decifrar a expressão dele. A gerente do Donatello me ligou. Disse que o dono quer te promover. Parece que o restaurante vai abrir uma nova unidade com foco em atendimento internacional. Querem você como supervisora. Milena ficou parada, sem saber o que dizer. Supervisora? Isso mesmo, salário melhor, carga horária mais estável. E segundo a gerente, foi uma recomendação direta do próprio João Batista. O nome dele soou como um eco distante. E o senhor aceitou por mim? Perguntou ainda atônita. Não, eu disse que ia deixar você decidir. Milena respirou fundo. Sentiu uma pontada no peito, não de medo, mas de memória. João não havia tentado contatá-la desde a última mensagem. Nenhum telefonema, nenhuma explicação. Apenas aquele gesto silencioso. Diga que eu aceito, respondeu enfim. Os dias seguintes correram rápidos, cheios de transição. Na nova unidade do Donatello, o ambiente era amplo, moderno, cheio de luz natural. Milena passou a vestir um uniforme novo, com o crachá de supervisora pendendo do bolso. As responsabilidades dobraram, mas pela primeira vez, o trabalho parecia ter propósito. Treinava equipes, organizava turnos e, ironicamente, dava aulas básicas de francês e inglês para os novos funcionários. Às vezes, ao ouvir alguém pronunciar mal uma palavra, lembrava das noites em que estudava sozinha, limpando o chão da padaria. Agora, era ela quem ensinava. Cristina apareceu no segundo dia de inauguração. Sabia que você ia chegar longe, garota. Milena riu. Longe é uma palavra grande, mas pelo menos agora eu consigo respirar. As duas se abraçaram, e naquele gesto havia uma cumplicidade que dispensava palavras. Certa noite, depois do expediente, Milena ficou sozinha no salão, apagando as luzes uma a uma. A última lâmpada ainda acesa iluminava uma moldura pendurada na parede do escritório. Dentro dela, uma foto simples, o velho caderno de anotações, aberto em uma página onde estava escrito em letras firmes, La dignité ne se vend pas. Ao lado, uma pequena placa, em memória de todas as histórias que começaram em silêncio. Ela não sabia quem havia colocado aquilo ali, mas suspeitava. Talvez Cristina, talvez o próprio João. Ninguém confirmou, e ela também não perguntou. Às vezes, o silêncio fala mais do que qualquer explicação. Naquela noite, quando saiu do restaurante, o vento estava leve e o céu limpo. Caminhou devagar até o ponto, o barulho distante dos carros acompanhando seus passos. O celular vibrou no bolso, e o nome que apareceu na tela fez o coração disparar por um segundo. Número desconhecido. Abriu a mensagem. Boa noite, Milena. Espero que esteja bem. Passei em frente ao restaurante e vi o letreiro novo. Parabéns pela promoção. Você merece. J. Ela releu a mensagem 3 vezes antes de sorrir. Depois apagou, guardou o celular e olhou para o céu. Não havia raiva, nem saudade, nem peso. Apenas gratidão por ter sobrevivido a tudo sem perder o que realmente importava. Quando o ônibus chegou, Milena subiu e se sentou junto à janela.
As luzes da cidade passavam como trilhas douradas no vidro. Puxou da bolsa um novo caderno, ainda em branco. Escreveu na primeira página: recomeçar é o verbo mais silencioso que existe. Olhou o reflexo no vidro. Já não era a mesma mulher que semanas antes equilibrava bandejas tremendo diante de risos de desprezo. Agora o olhar era firme, o corpo sereno e o coração leve. O ônibus seguiu pelas avenidas da Barra, cortando o brilho dos prédios e o cheiro de mar no ar. Milena fechou o caderno e encostou a cabeça na janela, sentindo o balanço suave do caminho. Do lado de fora, o mundo seguia igual, mas dentro dela, tudo havia mudado. E no silêncio que preenchia o trajeto de volta para casa, ela entendeu que recomeçar não é fazer barulho nem provar nada a ninguém. É apenas escolher, dia após dia, continuar de pé, com dignidade, com calma e com um tipo de força que o dinheiro nunca vai comprar. Histórias como a da Milena nos lembram que dignidade e coragem nunca passam despercebidas. Se você também acredita que força e recomeço cabem em cada detalhe da vida, se inscreva no canal e continue acompanhando histórias que tocam, inspiram e fazem refletir.